Olá, hoje a gente vai fazer um tour no meio de uma obra nossa, o apartamento Santa Cecília. E aqui logo de entrada a gente já tem a plaquinha do escritório, todas as nossas obras tem a plaquinha com a identificação, o telefone se alguém precisar ligar. E deixa eu mostrar para vocês como que é o dia a dia das nossas obras. Esse apartamento é um apartamento bem antigo, tá aqui no centro de São Paulo, no bairro da Santa Cecília, e o projeto foi preservar vários elementos das características da edificação, né? Então, a gente está preservando aqui todo o taquinho original. Então, esse papelão que está aqui em cima é justamente para proteger o taquinho. Aqui a gente descascou todas as paredes e trouxe o tijolinho natural, a laje do apartamento. Então tem vários elementos que a gente valorizou a pontos da característica original da edificação. E ali na varanda, eu vou mostrar para vocês. Aqui na varanda, a gente preservou as pastilhas originais. Então aqui era a varanda, tinha um fechamento aqui que a gente abriu agora integrando com a sala, mas essa é a pastilha original da edificação. Tanto é que na entrada do apartamento, nas áreas comuns, tem essa pastilha também. E aqui ó, a gente consegue observar o taquinho. Então o que a gente fez? A gente lixou todo esse taco e fez um tratamento e conseguiu aproveitar o taco original que tinha aqui no apartamento. Esse apartamento ainda não está pronto. A gente está com a nossa equipe aqui de obras, eles estão fazendo exatamente os últimos detalhes aqui, retoque de pintura, para daí o cliente já fazer a mudança, trazer os móveis e já vir para esse apartamento. Mas já dá para ver bastante coisa da cara de como que vai ficar esse projeto. Então aqui a gente tinha uma parede toda rebocada, então a gente tirou esse reboco, deixou o tijolinho à vista. E aí a gente teve um desafio, porque tiveram algumas tomadas que são novas pelo projeto. Então algumas tomadas existentes a gente manteve, mas as tomadas novas a gente tinha que puxar essa infraestrutura. E como a gente deixou esse tijolinho aparente, em alguns trechos aqui, ó, que aqui tem descida, ó, tá vendo? Aqui dá pra ver, ó, tem uma descida de conduíte. Alguns trechos a gente teve que fazer até um trabalho um pouco, vamos dizer assim, de restauro. A gente teve que recuperar o tijolinho, o formato dele, para não ficar totalmente aquele caminho, né, passando aqui no meio da parede. E deu um resultado bem legal. A gente deixou o tijolinho aparente, pintou ele por cima. As vigas, a gente deixou todas as vigas aparentes, então a gente fez um trabalho de lixamento nela, com vários tipos de lixa, desde lixa mais grossa até mais fina, para conseguir recuperar todas as vigas e elas ficarem aparentes. E aqui em cima a gente também fez um efeito de cimento queimado aqui na laje. Então a gente conseguiu dar esse ar assim, mais industrial para esse projeto. E aí outro detalhe interessante desse projeto é a iluminação. Porque como a gente não fez o forro, a gente precisava fazer a distribuição dos pontos novos de iluminação, só que a gente precisava de alguma solução que ficasse legal, aparente. Então a gente comprou esses cabos são de tecido, é um tecido preto, e aí a gente conseguiu ramificar todos os pontos novos de acordo com o layout. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver melhor, ó. Aqui a gente tem várias ramificações, inclusive o pessoal até está fazendo a instalação desse pendente aqui em cima da mesa. Mas olha como que fica legal, isso daqui é uma forma que a gente consegue solucionar, né, de criar novos pontos de iluminação e não depender do forro. Então aqui a gente está falando de uma iluminação sobreposta na laje, e aí a gente passa esses cabos e tem esses bitzinhos aqui, que são essas peças metálicas, que é onde a gente consegue fazer as curvas. Então esses bitzinhos eles acabam tensionando esse cabo e eu consigo fazer a curva com ele. Agora a gente está na cozinha, que integrou com a sala.
né? Hoje a gente vai ter a instalação aqui de um balcão que vai bem aqui em cima. Antes a cozinha era fechada, aqui a gente tinha uma parede, então a gente acabou integrando. A gente está falando de uma sala relativamente pequena, então a gente conseguiu ampliar a sala com essa solução aqui da cozinha. E a gente trouxe vários elementos aqui de tons de azul, que a gente repetiu o azul lá na varanda. E aí, entrando aqui para a área íntima, a gente tem vários tons de terracota, verde, e eu vou mostrar tudo isso para vocês. Então aqui na cozinha, o que é bacana? Primeiro que a gente integrou ela, aí a gente tinha um desafio aqui na questão do piso, né? Então aqui a gente entrou com piso frio para poder lavar a cozinha. Aqui a gente tem o famoso recuo da base de alvenaria. Aqui embaixo de todos os armários, a gente tem essa base de alvenaria. O que seria essa base de alvenaria? No caso aqui a gente fez uma base e revestiu com o próprio porcelanato. Então a gente consegue lavar essa cozinha, que a água não vai ter contato com esse armário. E qual que é o detalhe importante? Essa base, ó, ela precisa ter esse recuo para encaixar o pé. Porque a hora que você estiver aqui utilizando a cozinha, se você não tiver esse recuo, fica desconfortável, você fica longe. Então, conforme você tem esse recuo aqui, você consegue ficar mais próximo do balcão. Então, todas as bases a gente faz com esse recuo. Ó. O alinhamento do móvel está aqui, a base sempre para dentro. E aqui dá para ver como que ficou essa cozinha, né? Essa solução é muito legal. Essa solução de projeto integrando o cooktop com a churrasqueira. Então a gente fez uma coifa única que acaba fazendo toda essa parte de exaustão, tanto para a churrasqueira, que a gente tem aqui a churrasqueira a gás, como o cooktop. Aí aqui do outro lado a gente tem o nicho da geladeira, que ainda vai ser instalado aqui. Aqui nós temos os outros armários da cozinha, o nicho onde vai ficar a geladeira, com os pontos de hidráulica, de água. Ela vai ser instalada aqui, né, porque a gente está em obra ainda, está finalizando os últimos ajustes dos armários. E logo virando aqui esse armário da cozinha, tem um detalhe bem legal, bem aqui na porta de entrada, que é um banquinho que vai funcionar como sapateira também. Então, a pessoa vai entrar aqui, a visita ou os moradores, eles conseguem sentar aqui e a gente tem uma sapateira para poder guardar o sapato, pega um chinelo ou descalço e aí entra para dentro da casa. Estamos num dos quartos. Aqui a gente protegeu todo o piso também para não correr o risco de danificar. E uma solução legal, que todos os ambientes desse projeto, ele tem bastante cor, né? A gente tem cor no corredor, tem o terracota, tem bastante azul na sala. E os quartos a gente entrou com esse tom de verde. E essa é uma solução bem legal, porque assim, esse é o armário original, é um armário antigo, e a gente conseguiu trazer vida para ele como se fosse um armário novo. A gente pintou ele com uma cor bem marcante, uma cor bem forte, e olha como que a gente conseguiu trazer vida para esse ambiente. Agora estamos no banheiro principal do apartamento. E esse banheiro, ele tem vários detalhes de verde, né? A gente fez toda essa pintura verde, os azulejos verde, mas também ele tem muitos detalhes em cinza, a bancada cinza, o piso cinza. E aqui fora, olha como que ficou legal essa combinação de cores. A gente tem todo esse corredor nesse tom, indo para um tom terroso, né? Com toda a infraestrutura em preto, que depois eu vou mostrar ali para vocês, que é o corredor dos quartos, que combina com todos os detalhes pretos que a gente tem aqui no projeto. Então a gente tem interruptor preto, maçaneta preta, torneira preta, então tudo está em harmonia. Agora, falando um pouco desse projeto, esse do banheiro, esse foi uma das mudanças mais radicais aqui da reforma, né? Esse projeto é um projeto lá do escritório, e a obra também foi executada por toda a nossa equipe. Para quem não sabe, a gente tem uma equipe de execução de obras, com coordenadores, e a gente executa boa parte dos projetos que a gente desenvolve lá no escritório. E esse foi um dos maiores desafios dessa obra. Por quê?
Porque bem aqui onde que a gente tem a pia, a bancada, era onde que a gente tinha um box aqui do banheiro antigo. E, na verdade, a gente fechou esse espaço do box, a gente jogou para o banheiro de serviço. Então hoje o banheiro de serviço tem um box maior, porque era um banheiro menor, mais apertadinho. Então aqui a gente tinha um buraco que foi fechado e a gente colocou essa bancada. O vaso sanitário ficou no mesmo lugar. Aqui a gente tinha o bidê, que hoje em dia quase ninguém usa. E aí no lugar onde que tinha o bidê, antigamente, né, a gente conseguiu ampliar a área do box. Ali atrás a gente já tinha uma banheira, só que eram aquelas banheiras de alvenaria, aquelas banheiras mais antigas, então a gente quebrou toda a banheira e a gente conseguiu criar esse espaço, praticamente um espaço de spa aqui. Porque olha o tamanho desse box, é um dos maiores boxes de apartamento que a gente já deve ter feito. Porque ele começa aqui com um chuveiro e ainda do lado a gente tem a área da banheira. Virou um spa aqui sensacional para os clientes poderem utilizar. Aqui a gente fez um nicho de fora a fora. Então, ó, como que a gente conseguiu aproveitar esse espaço, né? Esse nicho, a gente consegue colocar sabonete, shampoo aqui tanto para a área do chuveiro como para a área da banheira. Ele pega todo esse ambiente. E aqui a gente tem o box. A gente pode fechar o box. E aí você tem toda essa área, olha o tamanho desse ambiente aqui, ó. Então a gente conseguiu aproveitar muito bem esse banheiro, né? Eliminando aqui onde que a gente tinha antigamente outros usos, né? A gente cedeu também o box antigo para o outro banheiro. E aqui tem um detalhe também bem interessante. Do lado do gabinete a gente tem um espaço ali para colocar papel higiênico, que fica bem aqui, ó. Aqui do lado do vaso sanitário, ao invés de a gente colocar o suporte para papel higiênico ali na parede, a gente fez esse nicho no próprio gabinete, que ainda não está instalado aqui o suporte de papel, que é a próxima coisa que a gente vai fazer aqui durante a obra, mas ficou com esse nicho aqui para papel higiênico. Então a gente conseguiu aproveitar muito o ambiente, o espaço que tinha desse banheiro, tanto é que deu até para ceder o antigo box para o banheiro de serviço. Então a gente acabou ficando com 2 banheiros grandes aqui no apartamento. Agora estamos no hall íntimo do projeto, do apartamento, e ele tem esse detalhe bem marcante aqui no teto, que é essa eletrocalha, que é por onde que passa as futuras infras de ar-condicionado, porque a edificação aqui está tentando aprovar a instalação de ar-condicionado, então a gente já fez essa previsão no projeto, que se o prédio aprovar, eles já têm um caminho por onde que eles possam passar essa infra, e a gente trouxe esse estilo mais industrial, mais high-tech que tem aqui na sala, a gente trouxe aqui para esse hall, por isso que a gente tem esse perfilado. Ele foi pintado de preto, ele veio na cor do natural, do metal, a gente pintou ele de preto aqui na obra, para combinar com todos os outros detalhes pretos que a gente tem. Então tem os interruptores, maçanetas, mas o que chama mais atenção aqui são as cores, né? Que a gente trouxe esse tom terroso aqui para todas as paredes, portas, o teto, e é esse efeito aqui de iluminação, porque a gente colocou fitas de LED nessa eletrocalha, que daí faz uma iluminação indireta para o hall, iluminando o teto.